assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma pessoa que já foi uma grande estrela, sabe? Ela brilhava, todo mundo conhecia, mas com o tempo foi ficando mais apagada. Isso é a Elizabeth Sparkle. Ela foi famosa, apresentava programas de fitness, igual aos daqueles instrutores de ginástica. Mas chega uma hora que ela é despedida do seu programa porque dizem que ela já não serve mais. Já tá velha demais, não tá mais bonita, essas pressões. Então Elizabeth fica desesperada para recuperar o que acham que ela perdeu. Juventude, beleza, reconhecimento. Aí ela descobre uma droga clandestina, algo que foge da lei, que promete replicar suas células para criar uma versão mais jovem dela, uma versão melhor. Essa versão nova se chama Sue. O que seria legal nisso, tu pode pensar. Mas é aí que o bicho pega. Porque não é simples ela virar jovem e ponto final. A nova versão, Sue, tem vontades próprias. E Elizabeth vai percebendo que dividir espaço com essa versão dela mesma vai dar problema. Elizabeth já teve o mundo aos seus pés. Elizabeth Sparkle era o rosto da TV. Apresentava um programa de ginástica, tipo esses de manhã, toda animada, cheia de energia, com roupas coloridas, sorrisos ensaiados e aquele bom dia exagerado que parece felicidade, mas é só parte do show. O público adorava. Ela era linda, carismática, corpo perfeito, símbolo de sucesso. Só que o tempo passa para todo mundo, né? E para ela isso começou a virar um problemão. Um dia Elizabeth chega no estúdio como sempre. Maquiagem impecável, cabelo no lugar, pronta para gravar. Mas o chefe dela tá lá esperando, com aquele olhar de quem vai falar algo que muda tudo. Ele tenta disfarçar, fala bonito, mas a mensagem é direta. A gente vai precisar de um novo rosto para o programa. E esse novo rosto é, claro, uma menina bem mais jovem. Na prática, estão dizendo para ela: você ficou velha demais para continuar. Elizabeth tenta engolir aquilo, mas por dentro ela quebra. É aquele tipo de tristeza silenciosa que não se vê, mas destrói. Ela vai para casa e tenta continuar com a rotina, mas tudo parece diferente. O espelho vira um inimigo, cada ruga vira uma acusação. Ela começa a se olhar com raiva, com medo, tentando encontrar a mulher que um dia foi. Só que o brilho já não está ali. A solidão dela é pesada. Ela mora num apartamento enorme, mas frio, sem vida. Aquelas paredes brancas, o silêncio, o relógio marcando o tempo. Tudo parece zombar dela. E a cada minuto que passa, ela sente que está desaparecendo. A Elizabeth famosa, a que todo mundo conhecia, está morrendo aos poucos. E ninguém nota. É nesse ponto que a história dá uma virada. Um dia ela recebe um bilhete misterioso. Algo simples, mas que chama atenção. Um papel que diz algo tipo: quer mudar sua vida? Experimente a substância. Junto vem um número e um endereço. Parece propaganda, mas a forma como é entregue é diferente. Dá a sensação de que alguém realmente a observava. Ela pensa em jogar fora, mas a curiosidade é mais forte que o medo. Afinal, o que ela tem a perder? Já tiraram tudo dela? Então, alguns dias depois, ela decide ir até o endereço. É um lugar estranho, escondido, quase subterrâneo. Um laboratório que parece mais uma mistura de hospital e caverna científica. Tudo limpo demais, frio demais. Lá ela conhece uma mulher misteriosa que explica sobre a substância. Diz que há um composto revolucionário capaz de regenerar e duplicar células humanas. Em outras palavras, ela pode criar uma versão nova dela mesma. Jovem, perfeita, cheia de energia, sem marcas do tempo. Mas tem uma condição. A versão antiga, ou seja, ela, vai precisar descansar por um tempo enquanto a nova assume a vida. Elizabeth hesita, mas a promessa é tentadora demais. É como ouvir que pode voltar a ser tudo o que perdeu. Então, meio sem pensar, ela aceita. Eles aplicam o produto, um líquido estranho, quase brilhante, que entra pelo corpo dela e começa a agir. Nos primeiros dias ela sente coisas bizarras, tontura, febre, arrepios.
O corpo dela reage de formas estranhas, como se estivesse sendo desmontado por dentro, até que chega o momento da transformação completa. E quando ela acorda, vê ela mesma, mais jovem. É Sue, sua versão perfeita, com pele lisa, sorriso reluzente, corpo impecável, símbolo de sucesso. Só que para que Sue exista, Elizabeth precisa ficar isolada. Ela é colocada dentro de uma espécie de cápsula, num quarto escuro, só com uma janela por onde ela pode observar um mundo lá fora. Um mundo que agora pertence a Sue. É meio perturbador. Enquanto a versão nova dela vive lá fora, conquista as pessoas, recebe atenção e fama, a Elizabeth original tá trancada, parada, olhando tudo acontecer como uma prisioneira no próprio corpo. A cada dia que passa, a inveja e o arrependimento crescem. Ela percebe que a promessa de uma vida melhor era, na verdade, uma armadilha. Porque Sue não é só uma versão melhorada. Ela é uma pessoa diferente, com vontades, desejos e ambição própria. E o pior, quanto mais Sue brilha, mais Elizabeth começa a desaparecer. Não só da TV, mas da própria realidade. Agora a coisa começa a ficar realmente estranha. Elizabeth está lá, trancada naquele quarto escuro, como uma sombra dela mesma. E lá fora, a versão nova, Sue, está vivendo o auge. Bonita, jovem, com aquele corpo perfeito que a TV ama. Ela aparece em comerciais, capas de revistas, entrevistas, todo mundo comentando: quem é essa mulher incrível? É como se o mundo tivesse esquecido completamente que um dia existiu uma Elizabeth Sparkle. Elizabeth assiste a tudo pela pequena janela que tem na sua cela. E dá para sentir o quanto isso a corrói. Imagina ver outra pessoa, mesmo que seja você, vivendo tudo que sempre quis enquanto você fica trancada, sem poder fazer nada. No começo, ela tenta se convencer de que foi o certo. Pelo menos uma parte de mim tá feliz, ela pensa. Só que essa ideia vai se quebrando rápido. Sue não é só uma cópia obediente. Ela começa a agir por conta própria. É confiante, ousada, faz o que quer. Começa a se vestir de forma provocante, dar entrevistas, sair com pessoas famosas. Ela é tudo que Elizabeth foi um dia, mas em versão turbinada. E a cada novo sucesso de Sue, Elizabeth sente que está sendo apagada do mundo. A coisa piora quando Sue começa a mudar o jeito de ser. Ela não quer mais só repetir a vida de Elizabeth, ela quer ter a própria vida. Muda o cabelo, o nome nos contratos e passa a se apresentar como Sue Sparks. Quase como se dissesse: agora eu sou a estrela e você é o erro. Enquanto isso, Elizabeth começa a sentir os efeitos colaterais da tal substância. O corpo dela começa a dar sinais estranhos. A pele descasca, o rosto fica inchado, ela sente dores horríveis, como se estivesse sendo desmanchada por dentro. E é aí que ela descobre o lado sujo do acordo. O corpo original precisa continuar sendo alimentado e mantido em certo equilíbrio, ou as duas entram em colapso. Tem um momento bem tenso em que Elizabeth tenta se comunicar com Sue. Ela consegue mandar uma mensagem implorando para que troquem de lugar por um tempo, porque ela está sofrendo demais. Sue até aceita, mas não por compaixão, é pura curiosidade. Ela quer ver o que acontece se inverterem os papéis. Quando isso acontece, Elizabeth volta para o mundo real. Mas o que vê é cruel. Todos olham ela com desprezo, ninguém lembra dela. E quando ela tenta avisar sobre Sue, ninguém acredita. Para eles, ela é só uma mulher velha e perturbada tentando roubar o brilho da nova estrela. Enquanto isso, Sue começa a ficar diferente também. O corpo dela começa a apresentar pequenas falhas, nada grave no início, mas perceptível. Um fio de cabelo caindo, um machucado que não cicatriza, e isso a deixa furiosa. Sue começa a se achar perfeita, e qualquer defeito a enlouquece. Essa raiva dela vira uma obsessão. Ela culpa a Elizabeth por tudo. Acha que enquanto a original existir, ela nunca vai ser totalmente livre. E é aí que nasce o verdadeiro terror da história. As duas passam a se odiar. Não é mais sobre beleza ou juventude, é sobre quem tem o direito de existir. Sue e Elizabeth parecem conectadas de um jeito doentio. Quando uma sofre, a outra sente. Quando uma sangra, a outra treme. É como se fossem duas metades presas no mesmo corpo, brigando por espaço. Tem uma sequência fortíssima onde Elizabeth tenta cortar o próprio rosto numa mistura de desespero e revolta, como se quisesse arrancar o que sobrou da substância dentro dela. Só que o resultado é ainda mais grotesco. O corpo reage, cria deformações, feridas que se movem sozinhas. É o tipo de cena que dá agonia de assistir. E o pior é que Sue parece estar gostando do poder.
Ela percebe que quanto mais fraca Elizabeth fica, mais forte e bonita ela se torna. Então ela começa a fazer de tudo para acelerar a decadência da original. Ignora as regras do laboratório, toma doses extras da substância, vai além do limite. É nesse ponto que a fronteira entre as duas começa a se quebrar. Elas já não são mais duas pessoas diferentes. Estão se misturando, se fundindo, se destruindo juntas. A câmera mostra os rostos delas se deformando, os corpos tentando se reconstruir, como se a própria substância tivesse enlouquecido. O que antes parecia um sonho de juventude eterna, agora virou um pesadelo de carne e dor. E no meio desse caos, Elizabeth percebe que não dá mais para voltar atrás. Ou ela destrói Sue, ou as duas vão morrer. Ou pior, virar uma só criatura, sem fosso, sem identidade. A essa altura, Elizabeth Sparkle já não é mais a mesma mulher. Tudo que ela era, famosa, confiante, cheia de energia, foi arrancado. O corpo dela está deformado, a pele parece derreter em alguns pontos, os ossos doem e os olhos mostram aquele olhar de quem já viu o inferno de perto. Mas ainda resta dentro dela uma coisa: raiva. Raiva de Sue, da substância, de si mesma. Imagina uma pessoa que já foi uma grande estrela, sabe? Ela brilhava, todo mundo conhecia, mas com o tempo foi ficando mais apagada. Isso é a Elizabeth Sparkle. Ela foi famosa, apresentava programas de fitness, igual aos daqueles instrutores de ginástica. Mas chega uma hora que ela é despedida do seu programa porque dizem que ela já não serve mais. Já tá velha demais, não tá mais bonita, essas pressões. Então Elizabeth fica desesperada para recuperar o que acham que ela perdeu. Juventude, beleza, reconhecimento. Aí ela descobre uma droga clandestina, algo que foge da lei, que promete replicar suas células para criar uma versão mais jovem dela, uma versão melhor. Essa versão nova se chama Sue. O que seria legal nisso, tu pode pensar. Mas é aí que o bicho pega. Porque não é simples ela virar jovem e ponto final. A nova versão, Sue, tem vontades próprias. E Elizabeth vai percebendo que dividir espaço com essa versão dela mesma vai dar problema. Elizabeth já teve o mundo aos seus pés. Elizabeth Sparkle era o rosto da TV. Apresentava um programa de ginástica, tipo esses de manhã, toda animada, cheia de energia, com roupas coloridas, sorrisos ensaiados e aquele bom dia exagerado que parece felicidade, mas é só parte do show. O público adorava. Ela era linda, carismática, corpo perfeito, símbolo de sucesso. Só que o tempo passa para todo mundo, né? E para ela, isso começou a virar um problemão. Um dia, Elizabeth chega no estúdio como sempre. Maquiagem impecável, cabelo no lugar, pronta para gravar. Mas o chefe dela tá lá esperando, com aquele olhar de quem vai falar algo que muda tudo. Ele tenta disfarçar, fala bonito, mas a mensagem é direta. A gente vai precisar de um novo rosto para o programa. E esse novo rosto é, claro, uma menina bem mais jovem. Na prática, estão dizendo para ela: você ficou velha demais para continuar. Elizabeth tenta engolir aquilo, mas por dentro ela quebra. É aquele tipo de tristeza silenciosa que não se vê, mas destrói. Ela vai para casa e tenta continuar com a rotina, mas tudo parece diferente. O espelho vira um inimigo, cada ruga vira uma acusação. Ela começa a se olhar com raiva, com medo, tentando encontrar a mulher que um dia foi. Só que o brilho já não está ali. A solidão dela é pesada. Ela mora num apartamento enorme, mais frio, sem vida. Aquelas paredes brancas, o silêncio, o relógio marcando o tempo. Tudo parece zombar dela. E a cada minuto que passa, ela sente que está desaparecendo. A Elizabeth famosa, a que todo mundo conhecia, está morrendo aos poucos. E ninguém nota. É nesse ponto que a história dá uma virada. Um dia ela recebe um bilhete misterioso. Algo simples, mas que chama atenção. Um papel que diz algo tipo: quer mudar sua vida? Experimente a substância. Junto vem um número e um endereço. Parece propaganda, mas a forma como é entregue é diferente. Dá a sensação de que alguém realmente a observava. Ela pensa em jogar fora, mas a curiosidade é mais forte que o medo. Afinal, o que ela tem a perder? Já tiraram tudo dela? Então, alguns dias depois, ela decide ir até o endereço. É um lugar estranho, escondido, quase subterrâneo.
Um laboratório que parece mais uma mistura de hospital e caverna científica. Tudo limpo demais, frio demais. Lá ela conhece uma mulher misteriosa que explica sobre a substância. Diz que há um composto revolucionário capaz de regenerar e duplicar células humanas. Em outras palavras, ela pode criar uma versão nova dela mesma. Jovem, perfeita, cheia de energia, sem marcas do tempo. Mas tem uma condição. A versão antiga, ou seja, ela, vai precisar descansar por um tempo enquanto a nova assume a vida. Elizabeth hesita, mas a promessa é tentadora demais. É como ouvir que pode voltar a ser tudo o que perdeu. Então, meio sem pensar, ela aceita. Eles aplicam o produto, um líquido estranho, quase brilhante, que entra pelo corpo dela e começa a agir. Nos primeiros dias, ela sente coisas bizarras, tontura, febre, arrepios. O corpo dela reage de formas estranhas, como se estivesse sendo desmontado por dentro, até que chega o momento da transformação completa. E quando ela acorda, vê ela mesma, mais jovem. É Sue, sua versão perfeita, com pele lisa, sorriso reluzente, corpo impecável, símbolo de sucesso. Só que para que Sue exista, Elizabeth precisa ficar isolada. Ela é colocada dentro de uma espécie de cápsula, num quarto escuro, só com uma janela por onde ela pode observar um mundo lá fora. Um mundo que agora pertence a Sue. É meio perturbador. Enquanto a versão nova dela vive lá fora, conquista as pessoas, recebe atenção e fama, a Elizabeth original tá trancada, parada, olhando tudo acontecer como uma prisioneira no próprio corpo. A cada dia que passa, a inveja e o arrependimento crescem. Ela percebe que a promessa de uma vida melhor era na verdade uma armadilha, porque Sue não é só uma versão melhorada. Ela é uma pessoa diferente, com vontades, desejos e ambição própria. E o pior, quanto mais Sue brilha, mais Elizabeth começa a desaparecer. Não só da TV, mas da própria realidade. Agora a coisa começa a ficar realmente estranha. Elizabeth está lá, trancada naquele quarto escuro, como uma sombra dela mesma. E lá fora, a versão nova, Sue, está vivendo o auge. Bonita, jovem, com aquele corpo perfeito que a TV ama. Ela aparece em comerciais, capas de revistas, entrevistas, todo mundo comentando: quem é essa mulher incrível? É como se o mundo tivesse esquecido completamente que um dia existiu uma Elizabeth Sparkle. Elizabeth assiste a tudo pela pequena janela que tem na sua cela. E dá para sentir o quanto isso a corrói. Imagina ver outra pessoa, mesmo que seja você, vivendo tudo que sempre quis enquanto você fica trancada, sem poder fazer nada. No começo, ela tenta se convencer de que foi o certo. Pelo menos uma parte de mim tá feliz, ela pensa. Só que essa ideia vai se quebrando rápido. Sue não é só uma cópia obediente. Ela começa a agir por conta própria. É confiante, ousada, faz o que quer. Começa a se vestir de forma provocante, dar entrevistas, sair com pessoas famosas. Ela é tudo que Elizabeth foi um dia, mas em versão turbinada. E a cada novo sucesso de Sue, Elizabeth sente que está sendo apagada do mundo. A coisa piora quando Sue começa a mudar o jeito de ser. Ela não quer mais só repetir a vida de Elizabeth, ela quer ter a própria vida. Muda o cabelo, o nome nos contratos e passa a se apresentar como Sue Sparks. Quase como se dissesse: agora eu sou a estrela e você é o erro. Enquanto isso, Elizabeth começa a sentir os efeitos colaterais da tal substância. O corpo dela começa a dar sinais estranhos. A pele descasca, o rosto fica inchado, ela sente dores horríveis, como se estivesse sendo desmanchada por dentro. E é aí que ela descobre o lado sujo do acordo. O corpo original precisa continuar sendo alimentado e mantido em certo equilíbrio, ou as duas entram em colapso. Tem um momento bem tenso em que Elizabeth tenta se comunicar com Sue. Ela consegue mandar uma mensagem implorando para que troquem de lugar por um tempo, porque ela está sofrendo demais. Sue até aceita, mas não por compaixão, é pura curiosidade. Ela quer ver o que acontece se inverterem os papéis. Quando isso acontece, Elizabeth volta para o mundo real. Mas o que vê é cruel. Todos olham ela com desprezo, ninguém lembra dela. E quando ela tenta avisar sobre Sue, ninguém acredita. Para eles, ela é só uma mulher velha e perturbada tentando roubar o brilho da nova estrela. Enquanto isso, Sue começa a ficar diferente também. O corpo dela começa a apresentar pequenas falhas, nada grave no início, mas perceptível.
Um fio de cabelo caindo, um machucado que não cicatriza, e isso a deixa furiosa. Sui começa a se achar perfeita, e qualquer defeito a enlouquece. Essa raiva dela vira uma obsessão. Ela culpa a Elizabeth por tudo. Acha que enquanto a original existir, ela nunca vai ser totalmente livre. E é aí que nasce o verdadeiro terror da história. As duas passam a se odiar. Não é mais sobre beleza ou juventude, é sobre quem tem o direito de existir. Sui e Elizabeth parecem conectadas de um jeito doentio. Quando uma sofre, a outra sente. Quando uma sangra, a outra treme. É como se fossem duas metades presas num mesmo corpo, brigando por espaço. Tem uma sequência fortíssima onde Elizabeth tenta cortar o próprio rosto numa mistura de desespero e revolta, como se quisesse arrancar o que sobrou da substância dentro dela. Só que o resultado é ainda mais grotesco. O corpo reage, cria deformações, feridas que se movem sozinhas. É o tipo de cena que dá agonia de assistir. E o pior é que Sui parece estar gostando do poder. Ela percebe que quanto mais fraca Elizabeth fica, mais forte e bonita ela se torna. Então ela começa a fazer de tudo para acelerar a decadência da original. Ignora as regras do laboratório, toma doses extras da substância, vai além do limite. É nesse ponto que a fronteira entre as duas começa a se quebrar. Elas já não são mais duas pessoas diferentes. Estão se misturando, se fundindo, se destruindo juntas. A câmera mostra os rostos delas se deformando, os corpos tentando se reconstruir, como se a própria substância tivesse enlouquecido. O que antes parecia um sonho de juventude eterna, agora virou um pesadelo de carne e dor. E no meio desse caos, Elizabeth percebe que não dá mais para voltar atrás. Ou ela destrói Sui, ou as duas vão morrer. Ou pior, virar uma só criatura, sem fosso, sem identidade. A essa altura, Elizabeth Sparkle já não é mais a mesma mulher. Tudo que ela era, famosa, confiante, cheia de energia, foi arrancado. O corpo dela está deformado, a pele parece derreter em alguns pontos, os ossos doem e os olhos mostram aquele olhar de quem já viu o inferno de perto. Mas ainda resta dentro dela uma coisa: raiva. Raiva de Sui, da substância, de si mesma. Imagina uma pessoa que já foi uma grande estrela, sabe? Ela brilhava, todo mundo conhecia, mas com o tempo foi ficando mais apagada. Isso é a Elizabeth Sparkle. Ela foi famosa, apresentava programas de fitness, igual aos daqueles instrutores de ginástica, mas chega uma hora que ela é despedida do seu programa porque dizem que ela já não serve mais. Já tá velha demais, não tá mais bonita, essas pressões. Então Elizabeth fica desesperada para recuperar o que acham que ela perdeu. Juventude, beleza, reconhecimento. Aí ela descobre uma droga clandestina, algo que foge da lei, que promete replicar suas células para criar uma versão mais jovem dela, uma versão melhor. Essa versão nova se chama Su. O que seria legal nisso, tu pode pensar. Mas é aí que o bicho pega, porque não é simples ela virar jovem e ponto final. A nova versão, Su, tem vontades próprias, e Elizabeth vai percebendo que dividir espaço com essa versão dela mesma vai dar problema. Elizabeth já teve o mundo aos seus pés. Elizabeth Sparkle era o rosto da TV. Apresentava um programa de ginástica, tipo esses de manhã, toda animada, cheia de energia, com roupas coloridas, sorrisos ensaiados e aquele bom dia exagerado que parece felicidade, mas é só parte do show. O público adorava. Ela era linda, carismática, corpo perfeito, símbolo de sucesso. Só que o tempo passa para todo mundo, né? E para ela, isso começou a virar um problemão. Um dia, Elizabeth chega no estúdio como sempre. Maquiagem impecável, cabelo no lugar, pronta para gravar. Mas o chefe dela tá lá esperando, com aquele olhar de quem vai falar algo que muda tudo. Ele tenta disfarçar, fala bonito, mas a mensagem é direta. A gente vai precisar de um novo rosto para o programa. E esse novo rosto é, claro, uma menina bem mais jovem. Na prática, estão dizendo para ela: você ficou velha demais para continuar. Elizabeth tenta engolir aquilo, mas por dentro ela quebra. É aquele tipo de tristeza silenciosa, que não se vê, mas destrói. Ela vai para casa e tenta continuar com a rotina, mas tudo parece diferente. O espelho vira um inimigo, cada ruga vira uma acusação. Ela começa a se olhar com raiva, com medo, tentando encontrar a mulher que um dia foi. Só que o brilho já não está ali. A solidão dela é pesada.
Ela mora num apartamento enorme, mas frio, sem vida. Aquelas paredes brancas, o silêncio, o relógio marcando o tempo. Tudo parece zombar dela. E a cada minuto que passa, ela sente que está desaparecendo. A Elizabeth famosa, a que todo mundo conhecia, está morrendo aos poucos. E ninguém nota. É nesse ponto que a história dá uma virada. Um dia ela recebe um bilhete misterioso. Algo simples, mas que chama atenção. Um papel que diz algo tipo: quer mudar sua vida? Experimente a substância. Junto vem um número e um endereço. Parece propaganda, mas a forma como é entregue é diferente. Dá a sensação de que alguém realmente a observava. Ela pensa em jogar fora, mas a curiosidade é mais forte que o medo. Afinal, o que ela tem a perder? Já tiraram tudo dela? Então, alguns dias depois, ela decide ir até o endereço. É um lugar estranho, escondido, quase subterrâneo. Um laboratório que parece mais uma mistura de hospital e caverna científica. Tudo limpo demais, frio demais. Lá ela conhece uma mulher misteriosa que explica sobre a substância. Diz que há um composto revolucionário capaz de regenerar e duplicar células humanas. Em outras palavras, ela pode criar uma versão nova dela mesma. Jovem, perfeita, cheia de energia, sem marcas do tempo. Mas tem uma condição. A versão antiga, ou seja, ela, vai precisar descansar por um tempo enquanto a nova assume a vida. Elizabeth hesita, mas a promessa é tentadora demais. É como ouvir que pode voltar a ser tudo o que perdeu. Então, meio sem pensar, ela aceita. Eles aplicam o produto, um líquido estranho, quase brilhante, que entra pelo corpo dela e começa a agir. Nos primeiros dias, ela sente coisas bizarras, tontura, febre, arrepios. O corpo dela reage de formas estranhas, como se estivesse sendo desmontado por dentro. Até que chega o momento da transformação completa. E quando ela acorda, vê ela mesma, mais jovem. É Sue, sua versão perfeita, com pele lisa, sorriso reluzente, corpo impecável, símbolo de sucesso. Só que para que Sue exista, Elizabeth precisa ficar isolada. Ela é colocada dentro de uma espécie de cápsula, num quarto escuro, só com uma janela por onde ela pode observar um mundo lá fora. Um mundo que agora pertence a Sue. É meio perturbador. Enquanto a versão nova dela vive lá fora, conquista as pessoas, recebe atenção e fama, a Elizabeth original tá trancada, parada, olhando tudo acontecer como uma prisioneira no próprio corpo. A cada dia que passa, a inveja e o arrependimento crescem. Ela percebe que a promessa de uma vida melhor era na verdade uma armadilha, porque Sue não é só uma versão melhorada. Ela é uma pessoa diferente, com vontades, desejos e ambição própria. E o pior, quanto mais Sue brilha, mais Elizabeth começa a desaparecer. Não só da TV, mas da própria realidade. Agora a coisa começa a ficar realmente estranha. Elizabeth está lá, trancada naquele quarto escuro, como uma sombra dela mesma. E lá fora, a versão nova, Sue, está vivendo o auge. Bonita, jovem, com aquele corpo perfeito que a TV ama. Ela aparece em comerciais, capas de revistas, entrevistas, todo mundo comentando: quem é essa mulher incrível? É como se o mundo tivesse esquecido completamente que um dia existiu uma Elizabeth Sparkle. Elizabeth assiste a tudo pela pequena janela que tem na sua cela. E dá para sentir o quanto isso a corrói. Imagina ver outra pessoa, mesmo que seja você, vivendo tudo que sempre quis enquanto você fica trancada, sem poder fazer nada. No começo, ela tenta se convencer de que foi o certo. Pelo menos uma parte de mim tá feliz, ela pensa. Só que essa ideia vai se quebrando rápido. Sue não é só uma cópia obediente. Ela começa a agir por conta própria. É confiante, ousada, faz o que quer. Começa a se vestir de forma provocante, dar entrevistas, sair com pessoas famosas. Ela é tudo que Elizabeth foi um dia, mas em versão turbinada. E a cada novo sucesso de Sue, Elizabeth sente que está sendo apagada do mundo. A coisa piora quando Sue começa a mudar o jeito de ser. Ela não quer mais só repetir a vida de Elizabeth, ela quer ter a própria vida. Muda o cabelo, o nome nos contratos e passa a se apresentar como Sue Sparks. Quase como se dissesse: agora eu sou a estrela e você é o erro. Enquanto isso, Elizabeth começa a sentir os efeitos colaterais da tal substância.
O corpo dela começa a dar sinais estranhos. A pele descasca, o rosto fica inchado, ela sente dores horríveis, como se estivesse sendo desmanchada por dentro. E é aí que ela descobre o lado sujo do acordo. O corpo original precisa continuar sendo alimentado e mantido em certo equilíbrio, ou as duas entram em colapso. Tem um momento bem tenso em que Elizabeth tenta se comunicar com Sue. Ela consegue mandar uma mensagem implorando para que troquem de lugar por um tempo, porque ela está sofrendo demais. Sue até aceita, mas não por compaixão, é pura curiosidade. Ela quer ver o que acontece se inverterem os papéis. Quando isso acontece, Elizabeth volta para o mundo real. Mas o que vê é cruel. Todos olham ela com desprezo, ninguém lembra dela. E quando ela tenta avisar sobre Sue, ninguém acredita. Para eles, ela é só uma mulher velha e perturbada tentando roubar o brilho da nova estrela. Enquanto isso, Sue começa a ficar diferente também. O corpo dela começa a apresentar pequenas falhas, nada grave no início, mas perceptível. Um fio de cabelo caindo, um machucado que não cicatriza, e isso a deixa furiosa. Sue começa a se achar perfeita, e qualquer defeito a enlouquece. Essa raiva dela vira uma obsessão. Ela culpa a Elizabeth por tudo. Acha que enquanto a original existir, ela nunca vai ser totalmente livre. E é aí que nasce o verdadeiro terror da história. As duas passam a se odiar. Não é mais sobre beleza ou juventude. É sobre quem tem o direito de existir. Sue e Elizabeth parecem conectadas de um jeito doentio. Quando uma sofre, a outra sente. Quando uma sangra, a outra treme. É como se fossem duas metades presas no mesmo corpo, brigando por espaço. Tem uma sequência fortíssima onde Elizabeth tenta cortar o próprio rosto numa mistura de desespero e revolta, como se quisesse arrancar o que sobrou da substância dentro dela. Só que o resultado é ainda mais grotesco. O corpo reage, cria deformações, feridas que se movem sozinhas. É o tipo de cena que dá agonia de assistir. E o pior é que Sue parece estar gostando do poder. Ela percebe que quanto mais fraca Elizabeth fica, mais forte e bonita ela se torna. Então ela começa a fazer de tudo para acelerar a decadência da original. Ignora as regras do laboratório, toma doses extras da substância, vai além do limite. É nesse ponto que a fronteira entre as duas começa a se quebrar. Elas já não são mais duas pessoas diferentes. Estão se misturando, se fundindo, se destruindo juntas. A câmera mostra os rostos delas se deformando, os corpos tentando se reconstruir, como se a própria substância tivesse enlouquecido. O que antes parecia um sonho de juventude eterna, agora virou um pesadelo de carne e dor. E no meio desse caos, Elizabeth percebe que não dá mais para voltar atrás. Ou ela destrói Sue, ou as duas vão morrer. Ou pior, virar uma só criatura, sem fosso, sem identidade. A essa altura, Elizabeth Sparkle já não é mais a mesma mulher. Tudo que ela era, famosa, confiante, cheia de energia, foi arrancado. O corpo dela está deformado, a pele parece derreter em alguns pontos, os ossos doem e os olhos mostram aquele olhar de quem já viu o inferno de perto. Mas ainda resta dentro dela uma coisa: raiva. Raiva de Sue, da substância, de si mesma. Imagina uma pessoa que já foi uma grande estrela, sabe? Ela brilhava, todo mundo conhecia, mas com o tempo foi ficando mais apagada. Isso é a Elizabeth Sparkle. Ela foi famosa, apresentava programas de fitness, igual aos daqueles instrutores de ginástica. Mas chega uma hora que ela é despedida do seu programa porque dizem que ela já não serve mais. Já tá velha demais, não tá mais bonita, essas pressões. Então Elizabeth fica desesperada para recuperar o que acham que ela perdeu. Juventude, beleza, reconhecimento. Aí ela descobre uma droga clandestina, algo que foge da lei, que promete replicar suas células para criar uma versão mais jovem dela, uma versão melhor. Essa versão nova se chama Sue. O que seria legal nisso, tu pode pensar. Mas é aí que o bicho pega. Porque não é simples ela virar jovem e ponto final. A nova versão, Sue, tem vontades próprias. E Elizabeth vai percebendo que dividir espaço com essa versão dela mesma vai dar problema. Elizabeth já teve o mundo aos seus pés. Elizabeth Sparkle era o rosto da TV. Apresentava um programa de ginástica, tipo esses de manhã, toda animada, cheia de energia, com roupas coloridas, sorrisos ensaiados e aquele bom dia exagerado que parece felicidade, mas é só parte do show. O público adorava. Ela era linda, carismática, corpo perfeito, símbolo de sucesso. Só que o tempo passa para todo mundo, né? E para ela, isso começou a virar um problemão.
Um dia, Elizabeth chega no estúdio como sempre. Maquiagem impecável, cabelo no lugar, pronta para gravar. Mas o chefe dela tá lá esperando, com aquele olhar de quem vai falar algo que muda tudo. Ele tenta disfarçar, fala bonito, mas a mensagem é direta. A gente vai precisar de um novo rosto para o programa. E esse novo rosto é, claro, uma menina bem mais jovem. Na prática, estão dizendo para ela: você ficou velha demais para continuar. Elizabeth tenta engolir aquilo, mas por dentro ela quebra. É aquele tipo de tristeza silenciosa que não se vê, mas destrói. Ela vai para casa e tenta continuar com a rotina, mas tudo parece diferente. O espelho vira um inimigo, cada ruga vira uma acusação. Ela começa a se olhar com raiva, com medo, tentando encontrar a mulher que um dia foi. Só que o brilho já não está ali. A solidão dela é pesada. Ela mora num apartamento enorme, mas frio, sem vida. Aquelas paredes brancas, o silêncio, o relógio marcando o tempo. Tudo parece zombar dela. E a cada minuto que passa, ela sente que está desaparecendo. A Elizabeth famosa, a que todo mundo conhecia, está morrendo aos poucos. E ninguém nota. É nesse ponto que a história dá uma virada. Um dia ela recebe um bilhete misterioso. Algo simples, mas que chama atenção. Um papel que diz algo tipo: quer mudar sua vida? Experimente a substância. Junto vem um número e um endereço. Parece propaganda, mas a forma como é entregue é diferente. Dá a sensação de que alguém realmente a observava. Ela pensa em jogar fora, mas a curiosidade é mais forte que o medo. Afinal, o que ela tem a perder? Já tiraram tudo dela? Então, alguns dias depois, ela decide ir até o endereço. É um lugar estranho, escondido, quase subterrâneo. Um laboratório que parece mais uma mistura de hospital e caverna científica. Tudo limpo demais, frio demais. Lá ela conhece uma mulher misteriosa que explica sobre a substância. Diz que há um composto revolucionário capaz de regenerar e duplicar células humanas. Em outras palavras, ela pode criar uma versão nova dela mesma. Jovem, perfeita, cheia de energia, sem marcas do tempo. Mas tem uma condição. A versão antiga, ou seja, ela, vai precisar descansar por um tempo enquanto a nova assume a vida. Elizabeth hesita, mas a promessa é tentadora demais. É como ouvir que pode voltar a ser tudo o que perdeu. Então, meio sem pensar, ela aceita. Eles aplicam o produto, um líquido estranho, quase brilhante, que entra pelo corpo dela e começa a agir. Nos primeiros dias, ela sente coisas bizarras, tontura, febre, arrepios. O corpo dela reage de formas estranhas, como se estivesse sendo desmontado por dentro. Até que chega o momento da transformação completa. E quando ela acorda, vê ela mesma, mais jovem. É Sue, sua versão perfeita, com pele lisa, sorriso reluzente, corpo impecável, símbolo de sucesso. Só que para que Sue exista, Elizabeth precisa ficar isolada. Ela é colocada dentro de uma espécie de cápsula, num quarto escuro, só com uma janela por onde ela pode observar um mundo lá fora. Um mundo que agora pertence a Sue. É meio perturbador. Enquanto a versão nova dela vive lá fora, conquista as pessoas, recebe atenção e fama, a Elizabeth original tá trancada, parada, olhando tudo acontecer como uma prisioneira no próprio corpo. A cada dia que passa, a inveja e o arrependimento crescem. Ela percebe que a promessa de uma vida melhor era na verdade uma armadilha, porque Sue não é só uma versão melhorada. Ela é uma pessoa diferente, com vontades, desejos e ambição própria. E o pior, quanto mais Sue brilha, mais Elizabeth começa a desaparecer. Não só da TV, mas da própria realidade. Agora a coisa começa a ficar realmente estranha. Elizabeth está lá, trancada naquele quarto escuro, como uma sombra dela mesma. E lá fora, a versão nova, Sue, está vivendo o auge. Bonita, jovem, com aquele corpo perfeito que a TV ama. Ela aparece em comerciais, capas de revistas, entrevistas, todo mundo comentando: quem é essa mulher incrível? É como se o mundo tivesse esquecido completamente que um dia existiu uma Elizabeth Sparkle. Elizabeth assiste a tudo pela pequena janela que tem na sua cela. E dá para sentir o quanto isso a corrói.
Imagina ver outra pessoa, mesmo que seja você, vivendo tudo que sempre quis enquanto você fica trancada, sem poder fazer nada. No começo, ela tenta se convencer de que foi o certo. Pelo menos uma parte de mim tá feliz, ela pensa. Só que essa ideia vai se quebrando rápido. Sui não é só uma cópia obediente. Ela começa a agir por conta própria. É confiante, ousada, faz o que quer. Começa a se vestir de forma provocante, dar entrevistas, sair com pessoas famosas. Ela é tudo que Elizabeth foi um dia, mas em versão turbinada. E a cada novo sucesso de Sui, Elizabeth sente que está sendo apagada do mundo. A coisa piora quando Sui começa a mudar o jeito de ser. Ela não quer mais só repetir a vida de Elizabeth, ela quer ter a própria vida. Muda o cabelo, o nome nos contratos e passa a se apresentar como Sue Sparks. Quase como se dissesse, agora eu sou a estrela e você é o erro. Enquanto isso, Elizabeth começa a sentir os efeitos colaterais da tal substância. O corpo dela começa a dar sinais estranhos. A pele descasca, o rosto fica inchado, ela sente dores horríveis, como se estivesse sendo desmanchada por dentro. E é aí que ela descobre o lado sujo do acordo. O corpo original precisa continuar sendo alimentado e mantido em certo equilíbrio, ou as duas entram em colapso. Tem um momento bem tenso em que Elizabeth tenta se comunicar com Sui. Ela consegue mandar uma mensagem implorando para que troquem de lugar por um tempo, porque ela está sofrendo demais. Sui até aceita, mas não por compaixão, é pura curiosidade. Ela quer ver o que acontece se inverterem os papéis. Quando isso acontece, Elizabeth volta para o mundo real. Mas o que vê é cruel. Todos olham ela com desprezo, ninguém lembra dela. E quando ela tenta avisar sobre Sui, ninguém acredita. Para eles, ela é só uma mulher velha e perturbada tentando roubar o brilho da nova estrela. Enquanto isso, Sui começa a ficar diferente também. O corpo dela começa a apresentar pequenas falhas, nada grave no início, mas perceptível. Um fio de cabelo caindo, um machucado que não cicatriza, e isso a deixa furiosa. Sui começa a se achar perfeita, e qualquer defeito a enlouquece. Essa raiva dela vira uma obsessão. Ela culpa a Elizabeth por tudo. Acha que enquanto a original existir, ela nunca vai ser totalmente livre. E é aí que nasce o verdadeiro terror da história. As duas passam a se odiar. Não é mais sobre beleza ou juventude, é sobre quem tem o direito de existir. Sui e Elizabeth parecem conectadas de um jeito doentio. Quando uma sofre, a outra sente. Quando uma sangra, a outra treme. É como se fossem duas metades presas no mesmo corpo, brigando por espaço. Tem uma sequência fortíssima onde Elizabeth tenta cortar o próprio rosto numa mistura de desespero e revolta, como se quisesse arrancar o que sobrou da substância dentro dela. Só que o resultado é ainda mais grotesco. O corpo reage, cria deformações, feridas que se movem sozinhas. É o tipo de cena que dá agonia de assistir. E o pior é que Sui parece estar gostando do poder. Ela percebe que quanto mais fraca Elizabeth fica, mais forte e bonita ela se torna. Então ela começa a fazer de tudo para acelerar a decadência da original. Ignora as regras do laboratório, toma doses extras da substância, vai além do limite. É nesse ponto que a fronteira entre as duas começa a se quebrar. Elas já não são mais duas pessoas diferentes. Estão se misturando, se fundindo, se destruindo juntas. A câmera mostra os rostos delas se deformando, os corpos tentando se reconstruir, como se a própria substância tivesse enlouquecido. O que antes parecia um sonho de juventude eterna, agora virou um pesadelo de carne e dor. E no meio desse caos, Elizabeth percebe que não dá mais para voltar atrás. Ou ela destrói Sui, ou as duas vão morrer. Ou pior, virar uma só criatura, sem fosso, sem identidade. A essa altura, Elizabeth Sparkle já não é mais a mesma mulher. Tudo que ela era, famosa, confiante, cheia de energia, foi arrancado. O corpo dela está deformado, a pele parece derreter em alguns pontos, os ossos doem e os olhos mostram aquele olhar de quem já viu o inferno de perto. Mas ainda resta dentro dela uma coisa: raiva. Raiva de Sui, da substância, de si mesma. Imagina uma pessoa que já foi uma grande estrela, sabe? Ela brilhava, todo mundo conhecia, mas com o tempo foi ficando mais apagada. Isso é a Elizabeth Sparkle. Ela foi famosa, apresentava programas de fitness, igual aos daqueles instrutores de ginástica, mas chega uma hora que ela é despedida do seu programa porque dizem que ela já não serve mais. Já tá velha demais, não tá mais bonita, essas pressões. Então Elizabeth fica desesperada para recuperar o que acham que ela perdeu. Juventude, beleza, reconhecimento. Aí ela descobre uma droga clandestina,
algo que foge da lei, que promete replicar suas células para criar uma versão mais jovem dela, uma versão melhor. Essa versão nova se chama Sue. O que seria legal nisso, tu pode pensar. Mas é aí que o bicho pega. Porque não é simples ela virar jovem e ponto final. A nova versão, Sue, tem vontades próprias. E Elizabeth vai percebendo que dividir espaço com essa versão dela mesma vai dar problema. Elizabeth já teve o mundo aos seus pés. Elizabeth Sparkle era o rosto da TV. Apresentava um programa de ginástica, tipo esses de manhã, toda animada, cheia de energia, com roupas coloridas, sorrisos ensaiados e aquele bom dia exagerado que parece felicidade, mas é só parte do show. O público adorava. Ela era linda, carismática, corpo perfeito, símbolo de sucesso. Só que o tempo passa para todo mundo, né? E para ela, isso começou a virar um problemão. Um dia, Elizabeth chega no estúdio como sempre. Maquiagem impecável, cabelo no lugar, pronta para gravar. Mas o chefe dela tá lá esperando, com aquele olhar de quem vai falar algo que muda tudo. Ele tenta disfarçar, fala bonito, mas a mensagem é direta. A gente vai precisar de um novo rosto para o programa. E esse novo rosto é, claro, uma menina bem mais jovem. Na prática, estão dizendo para ela, você ficou velha demais para continuar. Elizabeth tenta engolir aquilo, mas por dentro ela quebra. É aquele tipo de tristeza silenciosa que não se vê, mas destrói. Ela vai para casa e tenta continuar com a rotina, mas tudo parece diferente. O espelho vira um inimigo. Cada ruga vira uma acusação. Ela começa a se olhar com raiva, com medo, tentando encontrar a mulher que um dia foi. Só que o brilho já não está ali. A solidão dela é pesada. Ela mora num apartamento enorme, mas frio, sem vida. Aquelas paredes brancas, o silêncio, o relógio marcando o tempo. Tudo parece zombar dela. E a cada minuto que passa, ela sente que está desaparecendo. A Elizabeth famosa, a que todo mundo conhecia, tá morrendo aos poucos. E ninguém nota. É nesse ponto que a história dá uma virada. Um dia ela recebe um bilhete misterioso. Algo simples, mas que chama atenção. Um papel que diz algo tipo: quer mudar sua vida? Experimente a substância. Junto vem um número e um endereço. Parece propaganda, mas a forma como é entregue é diferente. Dá a sensação de que alguém realmente a observava. Ela pensa em jogar fora, mas a curiosidade é mais forte que o medo. Afinal, o que ela tem a perder? Já tiraram tudo dela? Então, alguns dias depois, ela decide ir até o endereço. É um lugar estranho, escondido, quase subterrâneo. Um laboratório que parece mais uma mistura de hospital e caverna científica. Tudo limpo demais, frio demais. Lá ela conhece uma mulher misteriosa que explica sobre a substância. Diz que há um composto revolucionário capaz de regenerar e duplicar células humanas. Em outras palavras, ela pode criar uma versão nova dela mesma. Jovem, perfeita, cheia de energia, sem marcas do tempo. Mas tem uma condição. A versão antiga, ou seja, ela, vai precisar descansar por um tempo enquanto a nova assume a vida. Elizabeth hesita, mas a promessa é tentadora demais. É como ouvir que pode voltar a ser tudo o que perdeu. Então, meio sem pensar, ela aceita. Eles aplicam o produto, um líquido estranho, quase brilhante, que entra pelo corpo dela e começa a agir. Nos primeiros dias, ela sente coisas bizarras, tontura, febre, arrepios. O corpo dela reage de formas estranhas, como se estivesse sendo desmontado por dentro. Até que chega o momento da transformação completa. E quando ela acorda, vê ela mesma, mais jovem. É Sue, sua versão perfeita, com pele lisa, sorriso reluzente, corpo impecável, símbolo de sucesso. Só que para que Sue exista, Elizabeth precisa ficar isolada. Ela é colocada dentro de uma espécie de cápsula, num quarto escuro, só com uma janela por onde ela pode observar um mundo lá fora. Um mundo que agora pertence a Sue. É meio perturbador. Enquanto a versão nova dela vive lá fora, conquista as pessoas, recebe atenção e fama, a Elizabeth original tá trancada, parada, olhando tudo acontecer como uma prisioneira no próprio corpo. A cada dia que passa,
A inveja e o arrependimento crescem. Ela percebe que a promessa de uma vida melhor era, na verdade, uma armadilha. Porque Sue não é só uma versão melhorada. Ela é uma pessoa diferente, com vontades, desejos e ambição própria. E o pior, quanto mais Sue brilha, mais Elizabeth começa a desaparecer. Não só da TV, mas da própria realidade. Agora a coisa começa a ficar realmente estranha. Elizabeth está lá, trancada naquele quarto escuro, como uma sombra dela mesma. E lá fora, a versão nova, Sue, está vivendo o auge. Bonita, jovem, com aquele corpo perfeito que a TV ama. Ela aparece em comerciais, capas de revistas, entrevistas, todo mundo comentando: quem é essa mulher incrível? É como se o mundo tivesse esquecido completamente que um dia existiu uma Elizabeth Sparkle. Elizabeth assiste a tudo pela pequena janela que tem na sua cela. E dá para sentir o quanto isso a corrói. Imagina ver outra pessoa, mesmo que seja você, vivendo tudo que sempre quis enquanto você fica trancada, sem poder fazer nada. No começo, ela tenta se convencer de que foi o certo. Pelo menos uma parte de mim tá feliz, ela pensa. Só que essa ideia vai se quebrando rápido. Sue não é só uma cópia obediente. Ela começa a agir por conta própria. É confiante, ousada, faz o que quer. Começa a se vestir de forma provocante, dar entrevistas, sair com pessoas famosas. Ela é tudo que Elizabeth foi um dia, mas em versão turbinada. E a cada novo sucesso de Sue, Elizabeth sente que está sendo apagada do mundo. A coisa piora quando Sue começa a mudar o jeito de ser. Ela não quer mais só repetir a vida de Elizabeth, ela quer ter a própria vida. Muda o cabelo, o nome nos contratos e passa a se apresentar como Sue Sparks. Quase como se dissesse: agora eu sou a estrela e você é o erro. Enquanto isso, Elizabeth começa a sentir os efeitos colaterais da tal substância. O corpo dela começa a dar sinais estranhos. A pele descasca, o rosto fica inchado, ela sente dores horríveis, como se estivesse sendo desmanchada por dentro. E é aí que ela descobre o lado sujo do acordo. O corpo original precisa continuar sendo alimentado e mantido em certo equilíbrio, ou as duas entram em colapso. Tem um momento bem tenso em que Elizabeth tenta se comunicar com Sue. Ela consegue mandar uma mensagem implorando para que troquem de lugar por um tempo, porque ela está sofrendo demais. Sue até aceita, mas não por compaixão, é pura curiosidade. Ela quer ver o que acontece se inverterem os papéis. Quando isso acontece, Elizabeth volta para o mundo real. Mas o que vê é cruel. Todos olham ela com desprezo, ninguém lembra dela. E quando ela tenta avisar sobre Sue, ninguém acredita. Para eles, ela é só uma mulher velha e perturbada tentando roubar o brilho da nova estrela. Enquanto isso, Sue começa a ficar diferente também. O corpo dela começa a apresentar pequenas falhas, nada grave no início, mas perceptível. Um fio de cabelo caindo, um machucado que não cicatriza, e isso a deixa furiosa. Sue começa a se achar perfeita, e qualquer defeito a enlouquece. Essa raiva dela vira uma obsessão. Ela culpa a Elizabeth por tudo. Acha que enquanto a original existir, ela nunca vai ser totalmente livre. E é aí que nasce o verdadeiro terror da história. As duas passam a se odiar. Não é mais sobre beleza ou juventude, é sobre quem tem o direito de existir. Sue e Elizabeth parecem conectadas de um jeito doentio. Quando uma sofre, a outra sente. Quando uma sangra, a outra treme. É como se fossem duas metades presas num mesmo corpo, brigando por espaço. Tem uma sequência fortíssima onde Elizabeth tenta cortar o próprio rosto numa mistura de desespero e revolta, como se quisesse arrancar o que sobrou da substância dentro dela. Só que o resultado é ainda mais grotesco. O corpo reage, cria deformações, feridas que se movem sozinhas. É o tipo de cena que dá agonia de assistir. E o pior é que Sue parece estar gostando do poder. Ela percebe que quanto mais fraca Elizabeth fica, mais forte e bonita ela se torna. Então ela começa a fazer de tudo para acelerar a decadência da original. Ignora as regras do laboratório, toma doses extras da substância, vai além do limite. É nesse ponto que a fronteira entre as duas começa a se quebrar. Elas já não são mais duas pessoas diferentes. Estão se misturando, se fundindo, se destruindo juntas. A câmera mostra os rostos delas se deformando, os corpos tentando se reconstruir, como se a própria substância tivesse enlouquecido. O que antes parecia um sonho de juventude eterna, agora virou um pesadelo de carne e dor. E no meio desse caos, Elizabeth percebe que não dá mais para voltar atrás. Ou ela destrói Sue, ou as duas vão morrer. Ou pior, virar uma só criatura, sem fosso, sem identidade. A essa altura, Elizabeth Sparkle já não é mais a mesma mulher.
Tudo que ela era, famosa, confiante, cheia de energia, foi arrancado. O corpo dela está deformado, a pele parece derreter em alguns pontos, os ossos doem e os olhos mostram aquele olhar de quem já viu o inferno de perto. Mas ainda resta dentro dela uma coisa: raiva. Raiva de Sui, da substância, de si mesma. Imagina uma pessoa que já foi uma grande estrela, sabe? Ela brilhava, todo mundo conhecia, mas com o tempo foi ficando mais apagada. Isso é a Elizabeth Sparkle. Ela foi famosa, apresentava programas de fitness, igual aos daqueles instrutores de ginástica. Mas chega uma hora que ela é despedida do seu programa porque dizem que ela já não serve mais. Já tá velha demais, não tá mais bonita, essas pressões. Então Elizabeth fica desesperada para recuperar o que acham que ela perdeu. Juventude, beleza, reconhecimento. Aí ela descobre uma droga clandestina, algo que foge da lei, que promete replicar suas células para criar uma versão mais jovem dela, uma versão melhor. Essa versão nova se chama Sue. O que seria legal nisso, tu pode pensar. Mas é aí que o bicho pega. Porque não é simples ela virar jovem e ponto final. A nova versão, Sue, tem vontades próprias. E Elizabeth vai percebendo que dividir espaço com essa versão dela mesma vai dar problema. Elizabeth já teve o mundo aos seus pés. Elizabeth Sparkle era o rosto da TV. Apresentava um programa de ginástica, tipo esses de manhã, toda animada, cheia de energia, com roupas coloridas, sorrisos ensaiados e aquele bom dia exagerado que parece felicidade, mas é só parte do show. O público adorava. Ela era linda, carismática, corpo perfeito, símbolo de sucesso. Só que o tempo passa para todo mundo, né? E para ela isso começou a virar um problemão. Um dia Elizabeth chega no estúdio como sempre. Maquiagem impecável, cabelo no lugar, pronta para gravar. Mas o chefe dela tá lá esperando, com aquele olhar de quem vai falar algo que muda tudo. Ele tenta disfarçar, fala bonito, mas a mensagem é direta. A gente vai precisar de um novo rosto para o programa. E esse novo rosto é, claro, uma menina bem mais jovem. Na prática, estão dizendo para ela: você ficou velha demais para continuar. Elizabeth tenta engolir aquilo, mas por dentro ela quebra. É aquele tipo de tristeza silenciosa que não se vê, mas destrói. Ela vai para casa e tenta continuar com a rotina, mas tudo parece diferente. O espelho vira um inimigo, cada ruga vira uma acusação. Ela começa a se olhar com raiva, com medo, tentando encontrar a mulher que um dia foi. Só que o brilho já não está ali. A solidão dela é pesada. Ela mora num apartamento enorme, mas frio, sem vida. Aquelas paredes brancas, o silêncio, o relógio marcando o tempo. Tudo parece zombar dela. E a cada minuto que passa, ela sente que está desaparecendo. A Elizabeth famosa, a que todo mundo conhecia, está morrendo aos poucos. E ninguém nota. É nesse ponto que a história dá uma virada. Um dia ela recebe um bilhete misterioso. Algo simples, mas que chama atenção. Um papel que diz algo tipo: quer mudar sua vida? Experimente a substância. Junto vem um número e um endereço. Parece propaganda, mas a forma como é entregue é diferente. Dá a sensação de que alguém realmente a observava. Ela pensa em jogar fora, mas a curiosidade é mais forte que o medo. Afinal, o que ela tem a perder? Já tiraram tudo dela? Então, alguns dias depois, ela decide ir até o endereço. É um lugar estranho, escondido, quase subterrâneo. Um laboratório que parece mais uma mistura de hospital e caverna científica. Tudo limpo demais, frio demais. Lá ela conhece uma mulher misteriosa que explica sobre a substância. Diz que há um composto revolucionário capaz de regenerar e duplicar células humanas. Em outras palavras, ela pode criar uma versão nova dela mesma. Jovem, perfeita, cheia de energia, sem marcas do tempo. Mas tem uma condição. A versão antiga, ou seja, ela, vai precisar descansar por um tempo enquanto a nova assume a vida. Elizabeth hesita, mas a promessa é tentadora demais. É como ouvir que pode voltar a ser tudo o que perdeu. Então, meio sem pensar, ela aceita. Eles aplicam o produto, um líquido estranho, quase brilhante, que entra pelo corpo dela e começa a agir.
Nos primeiros dias, ela sente coisas bizarras, tontura, febre, arrepios. O corpo dela reage de formas estranhas, como se estivesse sendo desmontado por dentro, até que chega o momento da transformação completa. E quando ela acorda, vê ela mesma, mais jovem. É Sue, sua versão perfeita, com pele lisa, sorriso reluzente, corpo impecável, símbolo de sucesso. Só que para que Sue exista, Elizabeth precisa ficar isolada. Ela é colocada dentro de uma espécie de cápsula, num quarto escuro, só com uma janela por onde ela pode observar um mundo lá fora. Um mundo que agora pertence a Sue. É meio perturbador. Enquanto a versão nova dela vive lá fora, conquista as pessoas, recebe atenção e fama, a Elizabeth original tá trancada, parada, olhando tudo acontecer como uma prisioneira no próprio corpo. A cada dia que passa, a inveja e o arrependimento crescem. Ela percebe que a promessa de uma vida melhor era, na verdade, uma armadilha, porque Sue não é só uma versão melhorada. Ela é uma pessoa diferente, com vontades, desejos e ambição própria. E o pior, quanto mais Sue brilha, mais Elizabeth começa a desaparecer. Não só da TV, mas da própria realidade. Agora a coisa começa a ficar realmente estranha. Elizabeth está lá, trancada naquele quarto escuro, como uma sombra dela mesma. E lá fora, a versão nova, Sue, está vivendo o auge. Bonita, jovem, com aquele corpo perfeito que a TV ama. Ela aparece em comerciais, capas de revistas, entrevistas, todo mundo comentando: quem é essa mulher incrível? É como se o mundo tivesse esquecido completamente que um dia existiu uma Elizabeth Sparkle. Elizabeth assiste a tudo pela pequena janela que tem na sua cela. E dá para sentir o quanto isso a corrói. Imagina ver outra pessoa, mesmo que seja você, vivendo tudo que sempre quis enquanto você fica trancada, sem poder fazer nada. No começo, ela tenta se convencer de que foi o certo. Pelo menos uma parte de mim tá feliz, ela pensa. Só que essa ideia vai se quebrando rápido. Sue não é só uma cópia obediente. Ela começa a agir por conta própria. É confiante, ousada, faz o que quer. Começa a se vestir de forma provocante, dar entrevistas, sair com pessoas famosas. Ela é tudo que Elizabeth foi um dia, mas em versão turbinada. E a cada novo sucesso de Sue, Elizabeth sente que está sendo apagada do mundo. A coisa piora quando Sue começa a mudar o jeito de ser. Ela não quer mais só repetir a vida de Elizabeth, ela quer ter a própria vida. Muda o cabelo, o nome nos contratos e passa a se apresentar como Sue Sparks. Quase como se dissesse: agora eu sou a estrela e você é o erro. Enquanto isso, Elizabeth começa a sentir os efeitos colaterais da tal substância. O corpo dela começa a dar sinais estranhos. A pele descasca, o rosto fica inchado, ela sente dores horríveis, como se estivesse sendo desmanchada por dentro. E é aí que ela descobre o lado sujo do acordo. O corpo original precisa continuar sendo alimentado e mantido em certo equilíbrio, ou as duas entram em colapso. Tem um momento bem tenso em que Elizabeth tenta se comunicar com Sue. Ela consegue mandar uma mensagem implorando para que troquem de lugar por um tempo, porque ela está sofrendo demais. Sue até aceita, mas não por compaixão, é pura curiosidade. Ela quer ver o que acontece se inverterem os papéis. Quando isso acontece, Elizabeth volta para o mundo real. Mas o que vê é cruel. Todos olham ela com desprezo, ninguém lembra dela. E quando ela tenta avisar sobre Sue, ninguém acredita. Para eles, ela é só uma mulher velha e perturbada tentando roubar o brilho da nova estrela. Enquanto isso, Sue começa a ficar diferente também. O corpo dela começa a apresentar pequenas falhas, nada grave no início, mas perceptível. Um fio de cabelo caindo, um machucado que não cicatriza, e isso a deixa furiosa. Sue começa a se achar perfeita, e qualquer defeito a enlouquece. Essa raiva dela vira uma obsessão. Ela culpa a Elizabeth por tudo. Acha que enquanto a original existir, ela nunca vai ser totalmente livre. E é aí que nasce o verdadeiro terror da história. As duas passam a se odiar. Não é mais sobre beleza ou juventude, é sobre quem tem o direito de existir. Sue e Elizabeth parecem conectadas de um jeito doentio. Quando uma sofre, a outra sente. Quando uma sangra, a outra treme. É como se fossem duas metades presas no mesmo corpo, brigando por espaço. Tem uma sequência fortíssima onde Elizabeth tenta cortar o próprio rosto numa mistura de desespero e revolta, como se quisesse arrancar o que sobrou da substância dentro dela. Só que o resultado é ainda mais grotesco. O corpo reage, cria deformações, feridas que se movem sozinhas.
É o tipo de cena que dá agonia de assistir. E o pior é que Sui parece estar gostando do poder. Ela percebe que quanto mais fraca Elizabeth fica, mais forte e bonita ela se torna. Então ela começa a fazer de tudo para acelerar a decadência da original. Ignora as regras do laboratório, toma doses extras da substância, vai além do limite. É nesse ponto que a fronteira entre as duas começa a se quebrar. Elas já não são mais duas pessoas diferentes. Estão se misturando, se fundindo, se destruindo juntas. A câmera mostra os rostos delas se deformando, os corpos tentando se reconstruir, como se a própria substância tivesse enlouquecido. O que antes parecia um sonho de juventude eterna, agora virou um pesadelo de carne e dor. E no meio desse caos, Elizabeth percebe que não dá mais para voltar atrás. Ou ela destrói Sui, ou as duas vão morrer. Ou pior, virar uma só criatura, sem fosso, sem identidade. A essa altura, Elizabeth Sparkle já não é mais a mesma mulher. Tudo que ela era, famosa, confiante, cheia de energia, foi arrancado. O corpo dela está deformado, a pele parece derreter em alguns pontos, os ossos doem e os olhos mostram aquele olhar de quem já viu o inferno de perto. Mas ainda resta dentro dela uma coisa: raiva. Raiva de Sui, da substância, de si mesma. Imagina uma pessoa que já foi uma grande estrela, sabe? Ela brilhava, todo mundo conhecia, mas com o tempo foi ficando mais apagada. Isso é a Elizabeth Sparkle. Ela foi famosa, apresentava programas de fitness, igual aos daqueles instrutores de ginástica, mas chega uma hora que ela é despedida do seu programa porque dizem que ela já não serve mais. Já tá velha demais, não tá mais bonita, essas pressões. Então Elizabeth fica desesperada para recuperar o que acham que ela perdeu. Juventude, beleza, reconhecimento. Aí ela descobre uma droga clandestina, algo que foge da lei, que promete replicar suas células para criar uma versão mais jovem dela, uma versão melhor. Essa versão nova se chama Sue. O que seria legal nisso, tu pode pensar. Mas é aí que o bicho pega, porque não é simples ela virar jovem e ponto final. A nova versão, Sue, tem vontades próprias, e Elizabeth vai percebendo que dividir espaço com essa versão dela mesma vai dar problema. Elizabeth já teve o mundo aos seus pés. Elizabeth Sparkle era o rosto da TV. Apresentava um programa de ginástica, tipo esses de manhã, toda animada, cheia de energia, com roupas coloridas, sorrisos ensaiados e aquele bom dia exagerado que parece felicidade, mas é só parte do show. O público adorava. Ela era linda, carismática, corpo perfeito, símbolo de sucesso. Só que o tempo passa para todo mundo, né? E para ela, isso começou a virar um problemão. Um dia, Elizabeth chega no estúdio como sempre. Maquiagem impecável, cabelo no lugar, pronta para gravar. Mas o chefe dela tá lá esperando, com aquele olhar de quem vai falar algo que muda tudo. Ele tenta disfarçar, fala bonito, mas a mensagem é direta. A gente vai precisar de um novo rosto para o programa. E esse novo rosto é, claro, uma menina bem mais jovem. Na prática, estão dizendo para ela: você ficou velha demais para continuar. Elizabeth tenta engolir aquilo, mas por dentro ela quebra. É aquele tipo de tristeza silenciosa que não se vê, mas destrói. Ela vai para casa e tenta continuar com a rotina, mas tudo parece diferente. O espelho vira um inimigo, cada ruga vira uma acusação. Ela começa a se olhar com raiva, com medo, tentando encontrar a mulher que um dia foi. Só que o brilho já não está ali. A solidão dela é pesada. Ela mora num apartamento enorme, mais frio, sem vida. Aquelas paredes brancas, o silêncio, o relógio marcando o tempo. Tudo parece zombar dela. E a cada minuto que passa, ela sente que está desaparecendo. A Elizabeth famosa, a que todo mundo conhecia, está morrendo aos poucos. E ninguém nota. É nesse ponto que a história dá uma virada. Um dia ela recebe um bilhete misterioso. Algo simples, mas que chama atenção. Um papel que diz algo tipo: quer mudar sua vida? Experimente a substância. Junto vem um número e um endereço. Parece propaganda, mas a forma como é entregue é diferente. Dá a sensação de que alguém realmente a observava. Ela pensa em jogar fora, mas a curiosidade é mais forte que o medo. Afinal, o que ela tem a perder? Já tiraram tudo dela? Então, alguns dias depois, ela decide ir até o endereço.
É um lugar estranho, escondido, quase subterrâneo. Um laboratório que parece mais uma mistura de hospital e caverna científica. Tudo limpo demais, frio demais. Lá ela conhece uma mulher misteriosa que explica sobre a substância. Diz que há um composto revolucionário capaz de regenerar e duplicar células humanas. Em outras palavras, ela pode criar uma versão nova dela mesma. Jovem, perfeita, cheia de energia, sem marcas do tempo. Mas tem uma condição. A versão antiga, ou seja, ela, vai precisar descansar por um tempo enquanto a nova assume a vida. Elizabeth hesita, mas a promessa é tentadora demais. É como ouvir que pode voltar a ser tudo o que perdeu. Então, meio sem pensar, ela aceita. Eles aplicam o produto, um líquido estranho, quase brilhante, que entra pelo corpo dela e começa a agir. Nos primeiros dias, ela sente coisas bizarras, tontura, febre, arrepios. O corpo dela reage de formas estranhas, como se estivesse sendo desmontado por dentro. Até que chega o momento da transformação completa. E quando ela acorda, vê ela mesma, mais jovem. É Sue, sua versão perfeita, com pele lisa, sorriso reluzente, corpo impecável, símbolo de sucesso. Só que para que Sue exista, Elizabeth precisa ficar isolada. Ela é colocada dentro de uma espécie de cápsula, num quarto escuro, só com uma janela por onde ela pode observar um mundo lá fora. Um mundo que agora pertence a Sue. É meio perturbador. Enquanto a versão nova dela vive lá fora, conquista as pessoas, recebe atenção e fama, a Elizabeth original tá trancada, parada, olhando tudo acontecer como uma prisioneira no próprio corpo. A cada dia que passa, a inveja e o arrependimento crescem. Ela percebe que a promessa de uma vida melhor era na verdade uma armadilha, porque Sue não é só uma versão melhorada. Ela é uma pessoa diferente, com vontades, desejos e ambição própria. E o pior, quanto mais Sue brilha, mais Elizabeth começa a desaparecer. Não só da TV, mas da própria realidade. Agora a coisa começa a ficar realmente estranha. Elizabeth está lá, trancada naquele quarto escuro, como uma sombra dela mesma. E lá fora, a versão nova, Sue, está vivendo o auge. Bonita, jovem, com aquele corpo perfeito que a TV ama. Ela aparece em comerciais, capas de revistas, entrevistas, todo mundo comentando: quem é essa mulher incrível? É como se o mundo tivesse esquecido completamente que um dia existiu uma Elizabeth Sparkle. Elizabeth assiste a tudo pela pequena janela que tem na sua cela. E dá para sentir o quanto isso a corrói. Imagina ver outra pessoa, mesmo que seja você, vivendo tudo que sempre quis enquanto você fica trancada, sem poder fazer nada. No começo, ela tenta se convencer de que foi o certo. Pelo menos uma parte de mim tá feliz, ela pensa. Só que essa ideia vai se quebrando rápido. Sue não é só uma cópia obediente. Ela começa a agir por conta própria. É confiante, ousada, faz o que quer. Começa a se vestir de forma provocante, dar entrevistas, sair com pessoas famosas. Ela é tudo que Elizabeth foi um dia, mas em versão turbinada. E a cada novo sucesso de Sue, Elizabeth sente que está sendo apagada do mundo. A coisa piora quando Sue começa a mudar o jeito de ser. Ela não quer mais só repetir a vida de Elizabeth, ela quer ter a própria vida. Muda o cabelo, o nome nos contratos e passa a se apresentar como Sue Sparks. Quase como se dissesse: agora eu sou a estrela e você é o erro. Enquanto isso, Elizabeth começa a sentir os efeitos colaterais da tal substância. O corpo dela começa a dar sinais estranhos. A pele descasca, o rosto fica inchado, ela sente dores horríveis, como se estivesse sendo desmanchada por dentro. E é aí que ela descobre o lado sujo do acordo. O corpo original precisa continuar sendo alimentado e mantido em certo equilíbrio, ou as duas entram em colapso. Tem um momento bem tenso em que Elizabeth tenta se comunicar com Sue. Ela consegue mandar uma mensagem implorando para que troquem de lugar por um tempo, porque ela está sofrendo demais. Sue até aceita, mas não por compaixão, é pura curiosidade. Ela quer ver o que acontece se inverterem os papéis. Quando isso acontece, Elizabeth volta para o mundo real. Mas o que vê é cruel. Todos olham ela com desprezo, ninguém lembra dela. E quando ela tenta avisar sobre Sue, ninguém acredita. Para eles, ela é só uma mulher velha e perturbada tentando roubar o brilho da nova estrela. Enquanto isso, Sue começa a ficar diferente também.
O corpo dela começa a apresentar pequenas falhas, nada grave no início, mas perceptível. Um fio de cabelo caindo, um machucado que não cicatriza, e isso a deixa furiosa. Sui começa a se achar perfeita, e qualquer defeito a enlouquece. Essa raiva dela vira uma obsessão. Ela culpa a Elizabeth por tudo. Acha que enquanto a original existir, ela nunca vai ser totalmente livre. E é aí que nasce o verdadeiro terror da história. As duas passam a se odiar. Não é mais sobre beleza ou juventude, é sobre quem tem o direito de existir. Sui e Elizabeth parecem conectadas de um jeito doentio. Quando uma sofre, a outra sente. Quando uma sangra, a outra treme. É como se fossem duas metades presas no mesmo corpo, brigando por espaço. Tem uma sequência fortíssima onde Elizabeth tenta cortar o próprio rosto numa mistura de desespero e revolta, como se quisesse arrancar o que sobrou da substância dentro dela. Só que o resultado é ainda mais grotesco. O corpo reage, cria deformações, feridas que se movem sozinhas. É o tipo de cena que dá agonia de assistir. E o pior é que Sui parece estar gostando do poder. Ela percebe que quanto mais fraca Elizabeth fica, mais forte e bonita ela se torna. Então ela começa a fazer de tudo para acelerar a decadência da original. Ignora as regras do laboratório, toma doses extras da substância, vai além do limite. É nesse ponto que a fronteira entre as duas começa a se quebrar. Elas já não são mais duas pessoas diferentes. Estão se misturando, se fundindo, se destruindo juntas. A câmera mostra os rostos delas se deformando, os corpos tentando se reconstruir, como se a própria substância tivesse enlouquecido. O que antes parecia um sonho de juventude eterna, agora virou um pesadelo de carne e dor. E no meio desse caos, Elizabeth percebe que não dá mais para voltar atrás. Ou ela destrói Sui, ou as duas vão morrer. Ou pior, virar uma só criatura, sem fosso, sem identidade. A essa altura, Elizabeth Sparkle já não é mais a mesma mulher. Tudo que ela era, famosa, confiante, cheia de energia, foi arrancado. O corpo dela está deformado, a pele parece derreter em alguns pontos, os ossos doem e os olhos mostram aquele olhar de quem já viu o inferno de perto. Mas ainda resta dentro dela uma coisa: raiva. Raiva de Sui, da substância, de si mesma. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.